Vamos lá continuar estudando HTML com foco ali na parte de semântica, de acessibilidade, para a gente montar as nossas páginas web, sejam de aplicações web ou de sites comuns. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, sou o Rodrigo e a gente continua aqui estudando mais um pouquinho de HTML. No vídeo anterior eu te expliquei o que é o HTML, qual que é a ideia dessa linguagem e como é que a gente faz para escrever códigos nessa linguagem. E aí a gente aprendeu aqui algumas coisas básicas, né? Montamos a nossa página. Eu mostrei aqui o Visual Studio Code como uma nova IDE, né? Focada nessa parte de front-end, né? No visual web. E a gente aprendeu aqui a sintaxe da linguagem HTML, né? Que é basicamente guiada por tags. Então a gente viu algumas tags, né? Da estrutura básica da página e as tags para texto e imagem e links. Então a tag H1, né, para o título principal, a tag P para um parágrafo, o A para o link e o IMG para uma imagem. E a gente terminou com essa página aqui, bem simples, bem besta, né? Mas a ideia é só aprender o básico aqui, né? Então nós temos o nosso título, a nossa mensagem, o link, que se for clicado carrega outra página e a imagem aqui, né, que eu peguei, a foto de um gatinho. Beleza? Então, com isso a gente entendeu aqui, né, qual que é a ideia do HTML e eu reforço de novo que o HTML foca na parte de conteúdo. Qual é o conteúdo que eu quero exibir nessa minha página? É texto, é imagem, tem link, tem botão, tem formulário, tem tabela, tem vídeo. Então o foco é no conteúdo. E o visual, a apresentação, fica para um segundo momento ali com o CSS, beleza? Então agora que você já entendeu aqui, né, já teve uma noção geral aí sobre HTML, vamos voltar para aquele nosso projeto, aquele sistema de gestão escolar, aquele projeto que eu estou usando aqui de exemplo para te ensinar programação. Então lá naquele projeto que eu tinha feito em Java, tá, usando uma aplicação desktop, a gente tinha uma aplicação que quando ela era aberta você tinha uma barra de menu superior e você tinha 3 opções lá, ir para a parte de estudantes, de cursos e de turmas. Então a gente vai fazer algo parecido aqui. Eu quero criar aquelas mesmas telas, só que agora usando HTML. E aí depois um CSS para dar um visual e o JavaScript para fazer algumas lógicas ali. Então a gente vai fazer aquela mesma aplicação usando as tecnologias da web. Beleza? Então eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu fechar esses arquivos no Visual Studio Code. E eu vou excluir esses arquivos. Vou excluir esse formulário, vou excluir essa foto do gatinho, vou excluir aqui o index.html, pronto. Estou com a pasta lá que eu tinha criado, lá dentro da minha pasta downloads, eu criei essa pasta projeto-web e ela está vazia aqui, não tem nenhum arquivo e vamos começar do zero aqui o nosso projeto então do sistema de gestão escolar. Então eu vou clicar naquele ícone de New File, nesse ícone aqui da folhinha com o botão de mais, ou você pode ir pelo menu superior File, New File, ou usar o atalho Ctrl Alt N, tá? Na mesma. Eu vou clicar aqui no ícone, ele fica aqui, né, piscando para eu digitar o nome do arquivo. Então vamos começar pela aquela tela de curso. Eu quero cadastrar, eu quero ter as páginas, as telas de curso, que tem em cima o formulário e embaixo a tabela com os cursos cadastrados. Então vamos reproduzir aquela página, aquela tela, né, da aplicação desktop, só que agora no mundo web. Então vou chamar a página de, sei lá, curso ou cursos.html. Pronto. Então agora no meu projeto só tem esse novo arquivo que eu acabei de criar, o cursos.html. E aí toda vez que eu crio esse arquivo, né, ele vem em branco. Deixa eu clicar aqui no Explorer para esconder, né, e deixar a tela cheia aqui com o editor de texto. E lembra que a gente não precisa digitar todas aquelas tags, doctype, HTML, head, body. Lembra que tem atalhos aqui do tal do Emmet, que é um plugin, uma ferramenta que tem nas IDEs e no Visual Studio Code ela já vem instalada. Então é só digitar aqui o símbolo de exclamação, apertar o Tab no teclado e pum, ele já cospe aqui a estrutura mínima de uma página HTML. A gente só vai trocar aqui na tag HTML tem aqui o language, tá? EN de inglês, vou trocar para PT, nosso site vai estar todo em português. E dentro do head tem a tag title que vem com o título padrão document. Eu vou chamar aqui de, sei lá, cadastro de cursos. Então lembra que a tag title é o título que fica na aba do navegador. E dentro do body, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um H1, que é o título principal da minha página, e vou colocar, sei lá, cadastro de cursos. Beleza, pronto.
já tenho aqui a minha página bem simples, bem tranquila. E aí eu já quero testar isso daqui, ó. Quero abrir no navegador. Lembra como é que eu faço para abrir essa página no navegador? Você vai ter que abrir lá a pastinha onde está o seu projeto e basta dar 2 cliques no arquivo. É um arquivo com extensão .html. Se você der 2 cliques nesse arquivo, ele vai abrir lá no navegador. Então, joguei aqui no navegador e beleza, tá lá minha página. A única coisa que tem é o H1, né? E na aba do navegador tá lá o que eu coloquei na tag title. Então tá lá o cadastro de cursos. Beleza? Então, agora a gente vai começar a aprender algumas coisas novas e implementar esse formulário, né? E a tabela ali e fazer o CRUD, né? Pelo menos a parte do HTML do nosso CRUD, cadastro, listagem, exclusão e alteração de cursos. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Só que aí antes disso eu quero te mostrar um negócio. Deixa eu fechar essa minha pasta aqui. Deixa eu fechar o navegador. E no Visual Studio Code existe uma abinha aqui, ó, que fica no menu à esquerda, menu lateral à esquerda. Tem a primeira aba que é para mostrar o explorador de arquivos, né? Mostrar as pastas e arquivos que você tem no seu projeto. Tem uma segundo ícone aqui para ir para uma tela de busca. Tem uma terceira aqui que vai para o Source Control, que é o Git. E tem uma quarta opção aqui, Run Debug. E tem essa última aqui que parece um jogo de Tetris, né? Uns quadradinhos, que é Extensions. Isso que eu quero mostrar para vocês. Se você clicar nesse Extensions, aparece uma caixa de texto aqui. Você pode pesquisar por extensões. Extensão, que também é chamado de plugin, são mini projetos, né? Mini aplicações, digamos assim, que você consegue adicionar dentro do Visual Studio Code. Então, muitas IDEs têm esse recurso de... A IDE ela vem com determinadas funcionalidades, só que ela tem uma lógica ali, ela tem um esquema que você pode criar novas funcionalidades através de extensões. Então, qualquer pessoa pode criar uma extensão e publicar aqui dentro tem tipo um marketplace, né? Uma área de extensões do Visual Studio Code. E o pessoal cria extensões para criar novas funcionalidades das mais diversas para os mais diversos objetivos. E tem uma delas que é bem interessante para quando a gente está trabalhando com essa parte do front-end, para não ter que ficar abrindo a página manualmente, procurando a pasta, dando 2 cliques. E também para facilitar, toda vez que a gente mexe no código, eu quero ir lá no navegador ver a mudança. A gente tem que mexer no código, tem que salvar, lembrar de salvar. Vai para o navegador, dá um F5 para ele dar um reload, né, recarregar a página e mostrar as mudanças. Então tem uma extensão que deixa esse processo um pouco mais simples e ela se chama, ó, Live Server. Então você pode digitar aqui, ó, Live Server. E aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. É esse daqui que tem esse ícone na cor roxa, né, que tem tipo um símbolo aqui, né, como se fossem 2 parênteses e uma bolinha ali no meio. Então, no caso, eu já tenho ela instalada aqui. No caso de vocês, vai aparecer o botão Install. Então, é essa daqui, ó, Live Server. E você vai clicar no botão de Install, ele vai fazer a instalação. E, às vezes, não precisa reiniciar, só que às vezes eu acho interessante você fechar e abrir de novo o Visual Studio Code para ele pegar essa mudança. Então, depois que você instalou, o que vai acontecer no seu Visual Studio Code? O que ele vai trazer de novidade? O que essa extensão adiciona no Visual Studio Code? Lá no canto inferior direito da tela, estou passando o meu mouse, ó, perceba que apareceu lá no cantinho inferior direito, ó, apareceu um botão escrito Go Live. Essa é a extensão do Live Server. Então, eu estou com o meu projeto, eu estou com a página cursos.html aberta. Se eu clicar nesse botão Go Live, o que ele vai fazer? Ele vai criar um mini servidor embutido aqui e ele abre o navegador. Deixa eu só jogar para lá. Ele trouxe para cá, ó. E ele abriu o meu site da mesma forma, só que aqui tem uma diferença. Ó. Se você olhar a barra de endereços, não está mais aquele file, // e o caminho do arquivo HTML. Ó. Percebe que tem um endereço aqui, http // 127.0.0.1, que é o endereço local do próprio computador, é o IP do meu próprio computador. 2.5500 / e o nome do arquivo, cursos.html.
Então agora eu não estou abrindo um arquivo estático ali, né, que está num diretório do meu computador. É um mini servidor e o Visual Studio Code fica, digamos assim, monitorando mudanças no arquivo. Então, se eu vier aqui no arquivo e mudar qualquer coisa, deixa eu colocar um parágrafo aqui, ó. Teste XPTO, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar. Cuidado, ó. Percebe que na minha aba aqui, ó, do cursos HTML ficou com uma bolinha no lugar do X, ó. Se eu passo o mouse e está com um X, se eu tiro o mouse e está uma bolinha. Quando tem essa bolinha aqui é porque você mexeu no arquivo, mas ainda não salvou. Então, se eu for no navegador, não vai acontecer nada, porque eu não salvei a mudança. Então, cuidado com esse detalhe. Mexi no arquivo, Ctrl S para salvar. Percebe que a bolinha sumiu, agora só está o X? E aí, ó, toda vez que você já dá o Ctrl S, o Visual Studio Code, o plugin, a extensão do Live Server, ele detecta que eu já eu fiz uma mudança no arquivo e eu salvei essa mudança. Ele já faz o refresh sozinho do site, ó. Então, vou dar um Alt Tab para voltar para a tela do navegador. Olha lá, ó, eu não dei F5, já apareceu aqui. Então, essa é uma outra coisa legal que essa extensão faz. Você roda um servidor, né? Ele abre sozinho o navegador quando você clica naquele botão e toda mudança que você fizer no código, quando você salvar, ele já dá um reload sozinho aqui no navegador. Então você não precisa ficar trocando a tela e lembrando de atualizar, dar um F5 ou clicar no botão aqui de reload do navegador. Então você ganha mais produtividade aí, beleza? Então essa é uma extensão bem interessante que faz sentido da gente usar. Beleza, então deixa eu apagar esse parágrafo e o que a gente vai fazer nessa página, cursos.html? Na verdade, ó, eu quero, antes do título cursos, cadastro de cursos, eu quero colocar um menu, fazer parecido com aquela nossa aplicação desktop. Eu quero colocar um menu, uma barra de menu superior. E aí nessa barra de menu vai ter os links das nossas páginas, das nossas funcionalidades. Então vai ter o link para ir para a página de curso, para a página de estudante e para a página de turmas. Então não era assim que funcionava na nossa aplicação desktop? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então logo dentro do body, antes da tag H1, eu preciso colocar uma barra de menu. E aí vem essa questão, né? Como é que eu desenho no HTML, né? Qual é a tag que tem essa semântica, né, de um conteúdo que vai ser uma barra de menu? Então, na realidade, não existe uma tag específica para isso. Se a gente parar para pensar, um menu num site nada mais é do que um link. Então, o menu nada mais é do que um link. Link eu mostrei no vídeo anterior. Lembra qual é a tag? É a tag A. E aí, dentro do abre tag, fecha tag, você coloca o texto do link que vai aparecer no navegador. Então, eu quero 3 tags As, né? Porque eu quero 3 links. Na primeira, eu quero que tenha o texto estudantes. Na linha de baixo, tag A, eu quero que tenha o texto cursos. E no terceiro, tag A, eu quero que tenha o texto turmas. Pronto. São esses 3 links. Só que aí lembra, né? A tag A, esse texto aqui é o texto que aparece no navegador. Mas quando eu clicar nesse link, para qual página ele vai carregar? Lembra como é que a gente indica isso na tag A? Então tem uma propriedade, né? Um atributo aqui na tag A. Então, na abertura da tag A, antes de fechar o maior que, né, a gente coloca aquela propriedade href igual, abre e fecha parênteses. Então o nome da propriedade é href igual e dentro das aspas você coloca o valor, né? Então aqui seria o nome da página que eu quero navegar, turmas.html. Não tem essa página no meu projeto, então se eu clicar aqui vai dar um erro que não encontrou essa página. Mas já vamos deixar aqui. A página de cursos é a própria cursos.html. E a de estudante, a tag A, o href vai ser estudantes.html. Beleza. Então eu tenho 3 links. Salvei, vou dar um Alt Tab para voltar para o navegador. Olha lá em cima, já apareceu os 3 links bonitinhos, um do lado do outro. Então, aí o estudante, né? Se eu clicar, ele mostra uma tela de erro que é diferente daquela que eu mostrei no vídeo anterior, porque agora a gente está rodando via Live Server. Então essa tela aqui, ó, que é notget/estudantes, isso é do Live Server. Se eu clicar num link e ele não achar a página no projeto, essa é a mensagem padrão que o Live Server nos apresenta. Beleza? A página de turmas também vai dar o mesmo erro. A de cursos é a única que tem. Ele navega, que já é a própria página que eu estou, né? Então ele está navegando para a própria página. Então, pronto. Eu quero exibir a barra de menu. Então, no HTML, um menu, né, é um link, é a tag A. Simples assim.
Porém, o HTML ele tem algumas coisas importantes. Ó. Lembra que o HTML eu falei 1 milhão de vezes. Né? O HTML o foco é no conteúdo, 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 conteúdo. Então, aqui está certo. Ó. O meu conteúdo aqui em cima são 3 links. A tag A que representa link. Então, eu usei a tag apropriada. Então, estou seguindo as boas práticas do HTML. Estou representando as coisas usando a tag apropriada. Porém, esses 3 links aqui não são links, digamos assim, aleatórios que estão soltos ali na página. Eu quero agrupar esses 3 links, porque eles fazem parte de uma mesma coisa. Eles não são 3 links que são independentes, digamos assim. Eles representam a mesma coisa, né? Isso daqui, na verdade, é uma lista de links que eu tenho. É uma lista que tem 3 elementos, tem 3 links. E no HTML existe uma tag para representar uma lista. Então, a gente pode melhorar a semântica desse conteúdo. Se deixar assim, vai funcionar. Está funcionando aqui, está ok. Só que você pode melhorar a semântica do conteúdo. Então, aí entram as tags do HTML para você representar o conteúdo e usar a tag apropriada para dar a melhor semântica possível. Então, essas 3 tags a gente pode deixar dentro de uma tag que agrupa, né, numa espécie de lista. No HTML, qual é a tag que serve para representar uma lista? Tem 2 tags, na verdade. Tem a tag UL, ela representa uma lista. Ó. Então, eu vou abrir a tag UL, o fechamento dela, ó, eu vou fechar após a última tag A. E aí eu vou corrigir a indentação aqui, selecionar os 3 tags A e dar um tab para ele empurrar, né? Porque agora as 3 tags A são filhas e estão dentro da tag UL. Então, lembra de indentar o código para facilitar essa visualização. Existe essa tag chamada UL, é uma abreviação para Unordered List, lista não ordenada. E existe uma outra tag que é parecida, só que ela é a tag OL, que é Ordered List, lista ordenada. As duas servem para representar a lista. Qual delas que eu uso? Qual que é a diferença? A diferença é a semântica. Você usa uma tag UL quando não existe uma ordem em relação aos elementos. Só que aqui, cuidado, quando eu falo ordem, você pode pensar, pô, Rodrigo, mas tem uma ordem aqui. Ó. Primeiro vem o item estudantes, depois o curso, depois a turma. E é isso que está aparecendo no navegador, ó, estudante, curso e turma. A ordem que vai aparecer no navegador é a ordem que você declarou ali, as tags A. Então, primeiro vem o A do estudante, depois o do curso, depois da turma. Essa é a ordem que vai aparecer no navegador. Então, se eu mudar de UL para OL, vai continuar a ordem dos elementos sendo a ordem que está lá. Não é essa ordem que eu estou falando, a ordem que aparece na tela. A ordem que aparece na tela é de acordo com a ordem que você colocou aí, as tags A, dentro da UL. A ordem que eu falo é da semântica do conteúdo. Então, você tem que pensar, essa lista aqui, existe uma ordem semântica desses elementos? Ou tanto faz o estudante vir primeiro, o curso vir primeiro, isso não interfere em nada? Aí que você tem que pensar. Então a dica que eu dou, pô, não ficou claro, Rodrigo. A dica que eu dou é, imagina uma página, um site de uma receita. Você vai fazer uma receita, sei lá, de mousse de maracujá e você montou uma página HTML. Numa página, num site de uma receita, você vai ter 2 listas. Lista de ingredientes, modo de preparo. São 2 listas que vão ter vários itens. Só que aí, ó, a lista de ingredientes, você usa a tag UL. Porque não existe uma ordem ali. Ah, eu preciso de um leite condensado, um creme de leite e, sei lá, 3 maracujás. Não importa a ordem, sabe? Eu só estou listando os ingredientes. Um leite condensado, um creme de leite e 3 maracujás. Percebe? Não tem uma ordem natural ali. Então é a tag UL. Agora, o modo de preparo, aí sim existe uma ordem na semântica. Porque o modo de preparo, existe uma ordem natural. Primeiro você mistura o ingrediente tal, depois você faz o ingrediente tal, depois você bate no liquidificador, depois você coloca na geladeira. Então percebe que existe uma ordem e ela faz diferença? Então nessa lista você usa a tag OL. Perfeito? Então é mais essa diferença aí da ordem, é da semântica do conteúdo e não da ordem que vai aparecer na página. A ordem que vai aparecer na página é a ordem que você declarar as tags A. Beleza? Então, nesse caso, um menu é a tag UL.
Porque é uma lista de links. Não tem ordem aqui entre os links. Então você usa a tag UL. Porém, aqui tem um detalhe. Dentro da tag UL, você não deixa os links soltos. A tag UL, ela representa uma lista, só que cada elemento que vai ficar dentro dessa lista, ele tem que ser delimitado por uma outra tag, que é a tag LI, que é uma abreviação para List Item, item de lista. Então a tag A, ela tem que ficar dentro da tag LI. Então eu vou fechar a tag A, ó, depois que a tag LI, perdão, vai ser fechada, né? A tag A vai ficar dentro dela. Então a tag UL, ela funciona dessa forma. Eu tenho a lista, cada elemento fica dentro de uma tag LI. No meu caso, cada elemento é a tag A, né? É um link. Então cada link vai ficar dentro de uma tag LI. Vai funcionar dessa forma. Beleza? Então vamos ajustar aqui. Eu tenho aqui o LI, beleza. A tag A e aqui eu fecho a tag LI. Pronto. Então a semântica aqui, né, a lógica da tag UL no HTML é assim. Tanto o L quanto o OL. É a tag da lista, cada elemento tem a tag LI e aqui dentro vai o elemento. Que no meu caso, como é um menu, o elemento é um link, né? Mas podia ser um parágrafo, podia ser um texto, podia ser... É uma lista, não necessariamente uma lista de links. É uma lista de qualquer coisa, beleza? Então, agora, se eu der um F5, aliás, não precisa dar F5, né? Só dar um Alt Tab, eu já salvei o Live Server, já dá F5. Percebe que ele mudou o jeito de exibir a lista, né? Antes estavam os links um do lado do outro, agora está um embaixo do outro e tem uma bolinha do lado dele. Isso é por conta da tag UL. Então, o navegador ele já tem um CSS que ele exibe dessa forma. Não vai ficar um do lado do outro, vai ficar um embaixo do outro e ao lado de cada item tem essa bolinha aqui. Então, isso é o navegador que faz. Ah, eu não quero essa bolinha, eu não quero que fique um embaixo do outro. Quero mudar a apresentação do conteúdo. Aí entra o CSS. Só que não é o momento agora, estou te mostrando o HTML. Beleza? Então, vamos lá continuar. Então, já tenho aqui a minha barra, o meu menu, né? Não está visualmente parecendo uma barra de menu, mas é o meu menu aqui. E eu estou usando a tag UL. Porém, dá para melhorar mais ainda isso daqui. Porque a tag UL é para uma lista. Não é uma tag de menu de navegação do site, é lista. Então, o menu geralmente é uma lista de links. Só que a tag UL ela não tem essa semântica de aqui é o menu do site. Então, não está tão óbvio assim que não é uma lista qualquer aqui, é a lista de navegação, que tem um menu do meu site. Então, o pessoal criou uma outra tag no HTML, que é a tag nav. Essa tag nav, ela não gera nenhum elemento visual na página. Ela é só para agrupar o menu do site. Então, o que a gente faz aqui? A gente deixa a nossa tag UL dentro da tag nav. A tag nav, ó, se eu voltar para o navegador, não mudou nada. Ó. Continuou os itens um em cima do outro com a bolinha do lado. Então, porque a tag nav ela não gera nenhum elemento visual na página. Ela é só para semântica, só para dizer, aqui está o nav é de navigation, aqui está a navegação do meu site. Então, isso facilita na semântica e na acessibilidade dessa página. Eu estou dizendo que aqui vem a navegação, então aqui vão ter links que navegam pelas páginas do meu site. Como são vários links, eu agrupei eles em uma lista, no caso, uma lista não ordenada, UL, porque não existe ordem na semântica do conteúdo. Cada item de uma lista fica dentro de um LI e o item, no caso aqui, vai ser uma tag A, beleza? Então agora sim eu estou seguindo as boas práticas do HTML de semântica e acessibilidade do meu conteúdo. Então esse é o coração do HTML, beleza? Pronto, já tenho o meu menu superior. Aqui eu tenho o título dessa página, que é cadastro de curso. Agora, embaixo desse título, eu quero colocar igualzinho estava lá na aplicação desktop, o formulário para cadastrar um novo curso. Lembra como é que era o formulário? No caso do curso, a gente tinha o código do curso, o nome, a carga horária e o nível. E o nível podia ser básico, intermediário ou avançado. Então é isso que eu quero colocar aqui, um formulário que vão ter esses 4 campos e um botão para a pessoa cadastrar, salvar essa informação no sistema. Vamos fazer isso com HTML.
Então, abaixo da tag H1 eu quero exibir um formulário. Opa, como é que faz para desenhar um formulário? Qual é a tag do HTML? E aí, bem simples aqui, existe a tag form, que é de formulário. Então, a tag form, ela delimita um formulário no HTML. Se eu for para o navegador, perceba que não apareceu nada aqui, porque a tag form ela não gera nenhum elemento visual, é só para agrupar os campos do formulário. Então, a tag form serve para agrupar os campos do formulário. Dentro da tag form, aí eu coloco cada campo. Só que o campo, como é que funciona o campo? Lembra que ele tem um label, nome, e o campo em si, a caixinha de texto. O outro tem o label, código, a caixinha de texto. Então, todo o campo, na verdade, é o label, que é o texto, né? E o campo, a caixinha de texto onde a pessoa vai digitar. Então, todo o campo é delimitado por essas duas tags. Então, para você desenhar essas tags do label e da caixinha de texto, existem outras tags HTML. Então, existe a tag label. Então, percebe que tudo é baseado no inglês, né? São bem descritivos aqui. Então, a tag label, dentro do abertura e fechamento da tag label, você coloca o texto que você quer que apareça na página. Nome. Vamos lá no navegador, já apareceu aqui, ó, nome. E aí, depois desse label, eu quero colocar uma caixinha de texto. Caixinha de texto, existe uma tag chamada input no HTML. E olha lá o que apareceu, ó, uma caixinha de texto. Então, label e o input, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos. Ó. Então, vou copiar. São 4 campos, né? O primeiro é nome, o segundo é... Aliás, o primeiro é código, né? Código do curso. O segundo é o nome. O terceiro é o carga horária. E o quarto é o nível. São só esses 4 campos. Copiei uma a mais aqui. Pronto. E olha só. Aí... O CSS padrão no navegador ele não deixa um embaixo do outro, fica um do lado do outro até que estoure a largura da página e ele empurra o campo aqui para baixo. Pô, Rodrigo, tá feio isso e tal. Deixa que a gente vai deixar bonito, né? Quando for conhecer o CSS, mas o foco aqui é no HTML, no conteúdo, na semântica e na acessibilidade. Esse é o objetivo do HTML. Beleza? E eu preciso ter um botão, né? Que quando eu clicar no botão, ele vai salvar essas informações, né? Botão, existem 2 tags para botão. Ó. Eu vou mostrar uma delas, que é a tag button. E aí, entre o abertura e fechamento, vem o texto do botão. Então, sei lá, gravar. E aqui apareceu o botão, ó. E existe uma outra também que já já eu mostro. Aqui só tem um detalhe importante, ó. Perceba que eu tenho um label, um input, um label, um input. Como é que o navegador sabe que esse label aqui, ó, é desse input e não do segundo, do terceiro, do quarto input? Ah, é porque esse é o input que está mais perto aqui. O HTML não faz essa distinção, a tag que está mais perto. Então, de alguma forma, eu preciso dizer que esse label é desse input. Qual que é a boa prática aqui do HTML para fazer isso? Então percebe que em vários momentos eu vou citar boas práticas. Por quê? Tem coisas que a gente faz que se a gente for na página, funciona. Aqui, por exemplo, já está funcionando. Apareceu o label input. Mas está funcionando não significa que está seguindo boas práticas de semântica, de acessibilidade. Então o ideal é seguir essas boas práticas. E existe uma boa prática quando a gente usa a tag label. Existe uma propriedade para a gente dizer que esse label pertence a esse input, certo? E aí o label ele tem uma propriedade chamada for, que é para dizer para quem, para. Então esse é o label for, esse é o label para, e aqui eu passo o nome do input. Então vou passar aqui, ó, código. Mas como é que ele sabe que código é esse input aqui de baixo, né? Agora eu falei, esse é o label para o campo chamado código, mas como é que ele sabe que esse input, o nome dele é código? Eu não falei no input que o nome dele é código, como é que eu identifico esse input? Na tag input existe uma propriedade chamada ID, que é de identificador. Eu vou dar um nome, um identificador que tem que ser único na minha página, nenhuma outra tag pode repetir esse mesmo identificador. E é aqui que eu coloco o tal do código. Então percebe, ó? Label para o campo cujo ID é código. Quem é o campo cujo ID é código? É esse input aqui, ó, ID código.
Então agora sim eu amarrei o label com um input. E aí a gente faz a mesma coisa com os outros labels. Esse label é para o campo de ID nome. E o input da sequência é o input de ID nome. Esse segundo label é o label ele é para o campo carga traço horária. E o input ele vai ter aqui o ID carga traço horária. E o nível label for o campo que tiver ID nível e input o input vai ter o ID nível. Beleza? Aqui uma outra boa prática, ó. Até então, ó, código, nome, era só palavras simples, né? Só que aí veio carga horária, uma palavra composta, são duas palavras. Como é que eu faço a separação? Geralmente não tem uma regra, mas geralmente no HTML a gente usa o hífen, o tracinho, para separar as palavras compostas. Geralmente não é comum você ver o tal do camel case, né, que é do Java, que seria assim, ó. A partir da segunda palavra, cada palavra, a primeira letra é em maiúscula, menos da primeira palavra. Esse é o camel case. Até é comum de ver isso nas páginas, mas o mais comum é ver essa separação com o hífen aqui e não usar o camel case. Então vamos seguir esse padrão que é o mais comum. Então é só uma convenção aqui, não é uma obrigação, sabe? Então no geral eles usam o hífen, então vamos usar o hífen também. Então agora sim eu estou seguindo a boa prática. E aí de novo, se eu voltar para o navegador, o que mudou? Nada. Já estava funcionando assim. Eu só apliquei uma boa prática na semântica, não mudei nada de conteúdo da página. Só que o navegador, quando você usa o for e o id dessa forma, o navegador ele faz uma mudança assim, ó. Se você clicar em algum label, eu vou clicar não na caixa de texto, eu vou clicar no label, eu vou clicar na palavra carga, ó. Cliquei, percebe que o navegador colocou o foco, ó, no input? Isso só acontece quando você usa o for da tag label. Então o navegador sabe, eu cliquei nesse label, ele sabe que esse label é dessa caixinha aqui. Então se eu clico no label, ele coloca o foco na caixa de texto. Então eu não preciso, cliquei aqui, aí eu clico na caixa de texto e começo a digitar. Eu posso clicar no label e já começar a digitar. Beleza? Então o navegador faz sim uma diferença quando você usa a propriedade for na tag label corretamente. Então por isso que é importante. Aqui só tem um detalhe, né? O nível não é um texto que a pessoa digita. O nível não é dinâmico, o nível é pré-definido. Só tem 3 opções, básico, intermediário e avançado. Então não faz sentido eu colocar uma caixa de texto para a pessoa digitar. Lembra lá na nossa aplicação desktop? A gente usou aquela combo box, né? A pessoa clica e escolhe uma entre as opções pré-determinadas. Vamos atualizar isso no nosso HTML. Então, o nosso último input, ó, eu não vou usar a tag input. Eu quero usar uma outra tag que faz essa combo box. Ah, Rodrigo, deve ser uma tag chamada combo box. Pegadinha do malandro, não tem a tag combo box. Aqui o nome da tag é diferente, ela se chama select. Justamente para dar essa ideia de seleção, você vai selecionar alguma coisa. Então existe a tag select e aí ela tem o id também, ó. Então percebe, o for ele aponta para o id, não importa se é input ou se é select. Tem id. E aí como é que eu digo aqui dentro do select quais são as opções? Existe a tag option de opção, essa não é pegadinha. Ó. Então dentro da tag select, ó, dentro que eu falo é antes do fechamento da tag. Ó. É entre a abertura e o fechamento da tag. A gente coloca, para cada opção, você coloca uma tag option e dentro do abertura e fechamento da tag option, o texto que você quer que apareça no navegador. Então a primeira opção é básico. A segunda opção aqui eu vou colocar um option com um valor intermediário. E a terceira opção vou colocar um option aqui, option com avançado, né? Então são essas 3 opções. E agora sim, ó, agora virou uma combo box, ó. Aí o navegador ele desenha dessa forma: básico, intermediário e avançado. Então, tag select, seleção. Cada opção fica dentro de uma tag option. Beleza? Então, cliquei no label nível, ele coloca a opção aqui e eu posso fazer a troca pela setinha aqui do teclado. Ó. Então, isso facilita com acessibilidade.
Quando eu falo acessibilidade, eu me refiro a... Pensa que o seu site ele não vai ser acessado apenas por pessoas que enxergam, né? E as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas? Como é que elas navegam pelo site? Elas usam leitores de tela. Então elas colocam fone de ouvido e tem um aplicativo instalado no computador que vai fazer a leitura da tela. Quando é uma página, ele lê as tags da página. Então aí sim se torna extremamente importante você usar as tags corretamente. Usar esses fors, porque você facilita a navegação via teclado para essa pessoa com deficiência. Então a sua página se torna acessível. Não é obrigatório usar o label, usar o for, mas se você usar, você melhora a acessibilidade. E esse é o coração da boa prática aí de uma página HTML. Então lembre-se, HTML é conteúdo, semântica e acessibilidade. Esse é o tripé aí, né, os pilares de uma página HTML. Poucas pessoas, infelizmente, conhecem e seguem essas boas práticas aí quando vão desenvolver aplicações web. Beleza? Você não será uma delas porque estou te ensinando aqui desde já. Beleza? Pronto, já tenho o meu formulário aqui com os campos e o botão aqui, né? Aí é óbvio, se eu digitar qualquer coisa aqui, escolher qualquer coisa, quando eu clicar nesse botão, o que acontece? Nada. Ele simplesmente dá um reload na página e aí ele recarrega a página e tudo que eu digitei aqui se perde. Porque aí vai precisar de uma lógica para ler esses campos, fazer validação e aí isso não é mais com HTML. Depois eu vou mostrar com JavaScript como é que a gente faz isso. Mas já temos aqui o nosso formulário da nossa página. E aí de novo, tá ridículo, tá feio, os campos estão um do lado do outro. Para cuidar da parte visual é o CSS, que vai ser assunto de próximos vídeos. Mas por enquanto eu estou preocupado com HTML. Beleza? Então olha só que legal, criamos uma nova página HTML e aprendemos algumas tags novas nesse vídeo. Então mostrei para vocês a tag de menu, né? A tag nav, a tag UL para lista e formulário, né? A tag form, cada campo tem o seu label e o input associado. Tag input para desenhar a caixinha de texto, tag select para desenhar combo box. Tem mais um monte de outras tags no HTML para formulários, mas essas são as principais. E aí, antes de fechar, um último detalhe, né? Eu falei que o botão, né, tem duas tags. Uma é a tag button, que é a mais óbvia, né? Button de botão, mas dá para desenhar um botão também com a tag input. Ué, Rodrigo? Não, input é a caixinha de texto, né? Ó, apareceu uma caixinha de texto. Pois é, mas essa tag input ela é meio genérica. Ela tem vários tipos distintos. Um input é um campo onde input é entrada. É um campo de entrada no formulário, mas ele pode ter várias formas, vários tipos. Se eu não falar qual é o tipo do input, por padrão, o navegador vai desenhar um input chamado de text, caixa de texto. Só que existem outros tipos de input, que não só caixa de texto. Então, um deles é o botão de submissão do formulário. Só que eu preciso dizer que esse input não é o input padrão de texto. Como é que eu troco? Tem uma propriedade chamada type. E aqui eu passo, ó, tem vários types. Ó. Tem, por exemplo, ó, checkbox. Se eu quiser uma checkbox, ó, a caixinha de seleção, ó, é um input também, não é uma tag checkbox, é uma tag input, o tipo dela é checkbox. Quando eu não falo qual é o tipo, o padrão é text, texto, caixa de texto. Então tem checkbox, e aí aqui tem o autocomplete, né, do Visual Studio Code, ele te mostra um monte aqui. Mas um deles é o tal do submit, que é o botão. Só que aí o texto padrão do botão é submit. Pô, eu não quero esse texto submit, como é que eu troco? Aí aqui, diferente do button, a tag input ela não tem fechamento, né? Então isso você deve ter percebido, né? Tem tags, por exemplo, a label, que você abre a tag, tem um conteúdo aqui dentro e você tem o fechamento da tag, que é o menor que, barra, nome da tag maior que. Mas tem tags que você não fecha, tipo a tag input. Não fecha, que eu diga, não tem uma tag de fechamento. Então você só tem o input, pode ter atributos ou não, mas você não tem aqui um barra input. Não é errado você colocar. Você pode colocar aqui ó, um barra input. Não tem problema. Porém, é tipo redundante. Você não precisa fechar a tag input. Então, no HTML, tem tags que você fecha, tem tags que você não fecha com uma tag separada de fechamento. Então, a input é uma delas. Então, aqui o button, o texto do botão fica entre o abre tag e fecha tag, né? Mas o input, como ele não tem a tag de fechamento, onde que eu passo o texto do botão? É uma outra propriedade.
Tem a propriedade type para dizer o tipo e tem a propriedade value para você dizer o valor, que no caso é o valor do texto do botão. Então aqui eu poderia colocar, ó, salvar, e aí ele trocou o texto do botão. Então o botão tem esses dois sabores, né? Tem a tag button e tem a tag input com type submit. Ah, Rodrigo, qual delas que eu uso? Qual é melhor? Dá na mesma. Vai funcionar exatamente igual. Beleza? Então, tanto faz aqui nesse caso. Você usar input type submit ou usar button. Beleza? Vou usar button só para... Eu gosto do button porque a tag se chama button, né? Então, ela já dá a semântica de que é um botão. Beleza? Então tá aí o nosso formulário. Óbvio, se eu clicar aqui não acontece nada e depois a gente vai implementar essa lógica para salvar de fato. Então esse era o objetivo desse segundo vídeo focado no HTML. A gente começar a montar as nossas páginas ali, né, do nosso sistema de gestão escolar, que a gente tinha feito em desktop com Java, só que agora eu quero fazer com web para entender e conhecer as tags do HTML. E aí a gente está fazendo um HTML estático com tudo fixo, depois a gente vai fazer dinâmico com Java, com programação, mas o foco dessa playlist é te dar a base da web sem o Java, beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua com HTML, que eu mostrei o formulário, só que embaixo do formulário eu quero desenhar a tabela. Então a tabela, né, listando cada um dos registros, mas aí para esse vídeo não ficar muito extenso, num próximo vídeo eu te mostro como que eu desenho uma tabela no HTML, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com outras pessoas que você acha que vai ser útil esse conteúdo e eu te vejo num próximo vídeo onde a gente continua estudando aí sobre HTML e depois CSS, JavaScript e você vai ter essa base boa de desenvolvimento web para aí sim a gente partir, voltar lá para o Java e começar a desenvolver aplicações web com Java, você tendo essa base bem estabelecida. Um abraço e até lá, tchau, tchau.